A imagem de meu filho caído ao chão, com o peito ensanguentado, chorava a pobre mãe, inconsolável. Carolina não sabia o que dizer. Faltavam-lhe as palavras. Nada vinha à sua mente, a não ser a pena imensa que eu sentia daquela mulher ainda nova, mas que o desespero deixava transfigurada. Tentou falar em Deus. Porém, aquela mãe transida de dor, naquele momento estava revoltada. Deus. Que Deus é esse que abandona um jovem num momento de loucura? Minha fé acabou. Vai ser enterrada com o meu filho. Não diga isso, Alzira, repreende a amiga, que até então se mantivera calada. Deus não interfere nos nossos atos. Infelizmente, minha amiga, teu filho escolheu esse caminho errado. Tens mais a que rezar muito por ele, para que ele não fique errante no espaço por muito tempo. Carolina se apavora com este absurdo conceito. Apesar da aparente intenção de consolar a amiga, as palavras daquela senhora aumentaram o desespero da pobre mãe, que respondeu aos prantos: Eu sei que meu filho caiu em desgraça divina. Fico alucinada só em imaginar que ele ficará vagando, cheio de remorsos, desesperado, pelo plano espiritual. Sem saber o que fazer, Carolina fecha os olhos fazendo uma prece profunda. Pede a Jesus que a ilumine, que a ajude a consolar aquela mãe sofrida. Pouco depois, estranhamente esta se acalma, deixando cair a cabeça sobre o peito. Abrindo os olhos, Carolina se surpreende ao ver uma intensa luz violeta, envolvendo a mulher. Ela pisca algumas vezes para se certificar de que não era ilusão sua. A luz permanecia. Então ela volta a olhar para a janela, para verificar se seria algum reflexo solar, vindo de fora. E surpreende-se mais ainda. A luz não era externa. Estava dentro do quarto e emoldurava a janela. Girando o olhar pelo quarto, aonde quer que ela fixasse seus olhos, a luz violeta se tornava presente. Então compreendeu o que acontecia. A luz estava sendo transmitida através de seus próprios olhos. Ela estava, após tantos anos, servindo novamente a espiritualidade como um canal. Era a luz crística da cura, tanto física quanto espiritual. A luz da queima do karma, da transmutação. A chama violeta de Saint-Germain. Sentiu-se então compelida a colocar suas mãos sobre a cabeça da mulher. Uma onda de energia percorreu seu corpo e com voz calma, porém num tom grave, foi transmitido que lhe vinha à mente: não pense assim, minha irmã. O Pai é amor. E ele nunca abandona suas criaturas. Seu filho cometeu realmente um pesado erro. Deixou-se levar pelo desespero em uma situação que fugiu ao seu controle. Não soube como enfrentá-la, e achou que sair da vida seria o melhor caminho. Mas ele não ficará abandonado, vagando pelo espaço. Que pai amoroso abandonaria um filho num desesperado momento de loucura? Deus é Pai. E como Pai amoroso, está neste momento encaminhando auxílio a seu filho, através dos irmãos socorristas. Imediatamente surge a mente lúcida de Carolina, qual um filme, uma cena impressionante. Sob o mesmo impulso independente de sua vontade, ela volta a falar. E a voz de acento grave, que passava por ela, descreve a visão. Acredite, irmã. Os irmãos do pronto-socorro espiritual estão levando agora o seu filho, adormecido, para um local de atendimento exclusivo aos jovens suicidas. Não pense jamais que seu filho estará andando sem destino ou pouso, atormentado pelo remorso. Não é verdade. Os médicos psicólogos do astral estarão cuidando dele, num hospital de excelente atendimento. Muito acima do melhor hospital existente aqui na Terra. A angustiada mãe, levantando a cabeça, olha incrédula para Carolina, balbuciando: mas sempre aprendi que a alma daquele que tira a própria vida, atormentado pelo remorso, fica vagando sem rumo, desesperada. Transmitindo paz, a voz continua num tom terno. Ensinam assim aqueles que, através da mediunidade, captam os pensamentos do suicida.
Realmente são pensamentos de remorso e desespero pelo ato cometido. Os suicidas sentem-se perdidos no espaço e no tempo. Mergulhados no tormento pelo que fizeram, alheios ao que ocorre à sua volta. Mas, como pode ser isso? Ela continua duvidando. Não entendo. É semelhante ao que acontece com os irmãos doentes mentais, na Terra, que são internados para tratamento em hospitais especializados. Eles vivem com seus pensamentos conturbados, sem terem consciência do tratamento adequado e atencioso que estão recebendo. A vida, para eles, e a vida que está acontecendo em suas mentes. Completamente estupefata com tal explicação, Alzira pergunta: então os médiums estão errados? Não, irmã. Os irmãos médiums que assim ensinam, não estão errados. Relatam corretamente o que estão vendo e sentindo. Apenas estes irmãos se atêm somente na vibração mental do irmão suicida e não percebem onde o espírito realmente se encontra. Mas isso é um completo absurdo, manifesta-se revoltada a vizinha amiga. Absurdo, irmã, a voz dirige-se para esta, é acreditar que o nosso Pai, Deus de amor, possa abandonar qualquer um de seus filhos. Nem os mais recalcitrantes moradores das trevas estão em abandono. Uma falange de espíritos iluminados, continuamente, irradia luz para que eles despertem para o bem e retomem o caminho da evolução. Mas isso não interfere no livre-arbítrio? Pergunta Alzira sentindo-se confusa. Não. Isso não é uma inferência na livre vontade de cada um. Se o espírito já estiver suscetível de captar as boas vibrações, ele despertará. Em qualquer situação isso acontece. O que é a prece? Não é uma irradiação de energia positiva. Não se reza para que entes queridos superem suas provações. Isso é uma emissão de energia benéfica, que ajuda no despertar destes para a compreensão da vida. É verdade, compreende Alzira. Então o meu filho receberá a ajuda necessária. Sim, irmã. E a sua prece, o seu pensamento de amor, direcionado constantemente a ele, fará com que seu filho desperte, mais rápido, da confusão mental em que ele mergulhou. A pobre mãe olha agradecida para Carolina. Irmão, não sei quem és. Quem está me falando através dessa senhora, mas estou muito grata por suas palavras. Acalmar o meu coração. A saudade e a dor da separação, tão pungentes, que a irmã está sentindo agora, com a compreensão da vida espiritual, irão se transformando aos poucos em uma saudade mais tranquila, dentro de seu coração. Porque terá certeza de que seu filho está sendo cuidado e se preparando para uma próxima encarnação, adequada à sua evolução. Eu sei, irmão. Aprendi que um dia nos encontraremos novamente. Mas é difícil aceitar a separação nesta vida. Nunca, minha irmã, estaremos separados uns dos outros. Os espíritos que se amam, caminharão sempre lado a lado, pela jornada da evolução. Não importa qual a forma e identidade. A afinidade de nossas almas nos identificará, aproximando-nos uns dos outros, nas múltiplas existências reencarnatórias. E no plano espiritual, nossos espíritos sempre se encontrarão. Esteja em paz, irmã. Que Jesus ilumine a todos nós. Em seguida, Carolina sentiu-se desligar da suave vibração que a envolvia. Olhou à sua volta e não mais enxergou a vibrante luz violeta. O irmão partira. E deixara a paz, presente no ambiente e nos corações. Amiga. Por onde andavas? Perguntou Germano, tão logo Carolina entrou em casa. Estava no hospital. Fui à tua procura. Como está Estela? Está dormindo. A respiração, ligeiramente melhor. Dona Eulália está acompanhando-a no quarto. Ele comunica angustiado, eu estava te aguardando. Estou ansioso para saber se tu conversaste com ela. Conversei, sim. Porém, meu amigo, ela está irredutível. Não admite fazer o transplante. Eu juro que não sei o que fazer. No hospital,
O Alfredo me acusou de ser um irresponsável criminoso. Que é inadmissível que eu, como médico, seja conivente com a absurda convicção de minha esposa, que deveria realizar o transplante à revelia dela. Ele vai falando aflitíssimo sem dar chance de Carolina interrompê-lo, e para meu desespero maior, o Rodrigo acabou de me telefonar, acusando-me da mesma maneira e participando que iria entrar em contato com Estevão. Eu não sei que atitude tomar. Dou-lhe levá-la de ambulância para o hospital. Operá-la contra sua vontade. E quando ela despertar da operação, o que eu digo? Que reação ela terá? Carolina deixou que ele desabafasse toda a angústia e indecisão. Quando ele se calou, ela falou com tranquilidade: meu amigo, eu tive agora há pouco uma comunicação da espiritualidade que, pelo que entendi, também se aplica a ti. Ela faz uma pausa, um tanto indecisa. Então me diga logo, ele pede aflito, o que foi? Eu preciso de uma luz. É sobre o livre-arbítrio. Nós não podemos interferir na vontade de agir, de cada um. Porém, pela irradiação de nossas preces, pedindo auxílio da luz violeta de Saint-Germain, a luz da queima de nossos karmas, da transformação. Pedindo que esta luz envolva a Estela, a ti e a teus filhos, a indicar qual o caminho correto a seguir. Entregando-se nas mãos de Jesus, receberão a harmonia necessária para decidirem o que deve ser feito. Engraçado, pensativo, ele comenta menos aflito: sempre pensei assim, enquanto uma difícil prova não surgia em meu caminho. Mas, como é difícil enfrentá-la de frente, quando chega a nossa hora. Será que eu deveria ir até a cratera para meditar? Não acho bom te afastares muito daqui. Porém, quando a Estela acordar, poderemos fazer juntos uma prece aqui mesmo. A espiritualidade de luz sempre se faz presente quando pedimos o seu auxílio. O Pai não nos abandona nunca. Com a certeza da proteção divina, ambos permaneceram meditando em silêncio. O tempo passou rápido. E estranhamente o quadro clínico de Estela estacionou. Chegando às festas de final de ano, Germano pediu aos filhos que dessem uma trégua à mãe com seus insistentes pedidos para que ela se submetesse à cirurgia cardíaca. Que pelo menos nesse período a família se reunisse em paz. Acontecendo assim, as comemorações do Natal e Ano Novo foram como uma despedida aparentemente alegre. Mas, no recôndito dos corações daqueles que amavam, as preces brotaram com mais força, com a esperança de que a vida física de Estela fosse prolongada. Contudo, ela não mudou sua determinação e assim, passado pouco mais de um mês de muita aflição, Estela não amanheceu. Partira em paz durante a noite, não sofrendo absolutamente nada. Apenas adormecera. Germano, mesmo sofrendo terrivelmente, e sob a maior pressão por parte dos filhos e do cardiologista, respeitar o livre-arbítrio da mulher que adorava. Atendendo a um último pedido desta, levou seu corpo para ser cremado em Porto Alegre. Ela queria que suas cinzas fossem soltas ao vento sobre as coxilhas que tanto amava. Carolina acompanhou a capital, juntamente com os filhos, na triste missão de realizar o ato de cremação. Porém, de volta a casa, Germano decidiu manter consigo, por algum tempo, a urna com as cinzas de Estela. Precisava restabelecer a harmonia familiar com os filhos, que se encontravam revoltados com a morte da mãe. E a presença da urna em casa reforçava a sensação de que Estela estava ao seu lado, ajudando-o nesse momento de crise familiar. Para sua grande surpresa, ele recebeu dias antes da reunião que teria com os filhos, uma longa carta do cunhado. Foi como um bálsamo aliviar a angústia que sentia. Profundamente triste com a partida da única irmã que muito amava, Estevão explicava o motivo de não ter podido acompanhar Estela em seus últimos dias. Não pudera abandonar a missão de exploração antártica. Procurou se consolar com a ideia de que talvez Deus o tivesse poupado de assistir ao seu desenlace, para que ele pudesse guardar no coração e na lembrança
somente a imagem alegre e saudável da irmã, nos dias felizes que usufruíram ao longo de sua existência. E agradeci a Germano por ter respeitado o desejo da irmã. Para nós que a amamos, assim ele escreveu, teria sido motivo de felicidade mantê-la ao nosso lado, por muito mais tempo aqui na Terra. Porém, conhecendo-a profundamente, sei que ela seria infeliz até o término de sua existência, pelo fato de sua vontade não ter sido respeitada, caso fosse realizada a cirurgia de transplante sem o seu consentimento. Ela consideraria tal atitude, apesar de motivada por amor, como uma traição. Pelo que ela comentou comigo no início de sua doença, já prevendo a sua partida prematura aos olhos humanos, sei que ela se angustiaria pelo resto de seus dias, por permanecer viva com o pulsar de um coração alheio, que ela não desejava. Germano mostrou chorando essa carta a Carolina. Meu cunhado talvez não tenha imaginado o grande apoio que está me proporcionando neste momento. Além de meus filhos, o Alfredo me massacrou ontem. Falou-me, denotando uma ameaça, que eu merecia um processo judicial. Que o médico negara um tratamento necessário para salvar uma vida, estava incorrendo num crime mais sério que a eutanásia. O Alfredo disse isso. Ao invés de te consolar, está fazendo uma ameaça. Ela se surpreende, pensei que ele fosse teu amigo. Eu também assim pensava. Foi duro descobrir que ele é um falso amigo. Talvez ele esteja querendo me afastar do hospital, mas não consigo atinar o motivo de sua animosidade para comigo. Carolina lembra então da pequena carta de Stella e sente-se compelida a entregá-la ao angustiado amigo. Porém, recordando-se da recomendação que a amiga fizera, de somente mostrá-la quando os filhos estivessem presentes, ela se cala. Deixaria para depois da prece espiritualista que seria feita no Centro Espírita na Senda da Luz. Rodrigo e Marina chegariam para participarem desta. Minha grande amiga, fala Germano emocionado, quero te agradecer o apoio e carinho inestimáveis que tu deste a Stella e que continuas a me proporcionar. Ficar longe dos teus entes queridos, por 4 meses seguidos é prova de uma grande amizade. Muito obrigado por tudo. Ora, Germano, eu não teria coragem de abandoná-los num momento tão triste e difícil para todos nós. Fiquei com vocês porque não teria paz, sabendo o quanto estavam sofrendo. Sinto não poder ficar mais tempo ainda. Já marquei a passagem para depois da reunião com os teus filhos. Fizeste bem. Está mais que na hora de tu voltares à Inglaterra. E agradeço-te mais uma vez por ainda me acompanhares nesta reunião. Tua presença é de grande apoio para mim. Sentindo que o amigo ainda se encontrava fragilizado pela dor da saudade, Carolina se preocupa, porque não me falaste antes sobre esta absurda pressão que o Alfredo está fazendo. É que eu julgava que estivesse interpretando mal a atitude dele, em virtude do remorso que sentia por vezes. Remorso de não ter forçado Stella a aceitar o transplante. Mas, Germano, tu fizeste o que ela desejava. Não tinhas o direito de obrigá-la a fazer o que ela não queria. Sim, eu sei. Agora as palavras de Estevão trouxeram-me novo alento. A certeza de ter agido corretamente abriram meus olhos para a falsidade do Alfredo. Ainda bem, meu amigo. Porém, acho bom que tu procures apoio com outro colega que compactue da mesma fé que tu possuis. Que acredite igualmente na continuidade da vida após morte. Seria ótimo, Carolina, se fosse possível. Entretanto, na comunidade médica de Campo Verde, somente eu penso assim. Durante o período da doença de Stella, recebi dos demais colegas solidariedade, porém eles ficaram em cima do muro quanto ao transplante. Pois então, acho que tu deverias procurar o Dr. Mauri Schenner em Trilha das Palmeiras. Ele comunga da mesma teoria sobre a vida espiritual. É frequentador assíduo da Casa do Amor Cósmico. O Mauri, filho do Dr. Daniel e de Dona Germana. Ele mesmo. Tu deves tê-lo conhecido quando criança.
mas é claro. Nos 4 anos em que morei em Trilha das Palmeiras, fomos colegas de turma no Colégio Cristo Redentor. Porém, depois que meu pai foi transferido para São Paulo, nunca mais nos encontramos. E com um olhar distante, pensativo, comenta sorrindo: que interessante esta vida. Retornei ao Sul quando passei no vestibular para medicina em Passo Fundo. Eu acabei por constituir família aqui, na minha cidade natal, e não fiquei sabendo que meu ex-colega de infância também se formara médico, clinicando na mesma região. Com um tom de entusiasmo na voz, Carolina sugere: pois acredito que seja um bom momento para reatares esse antigo convívio. Talvez se transforme em sólida amizade, quem sabe, concorda Germano. E suspirando profundamente, ele comunica a necessidade de retornar ao hospital. Com a intenção de se despedir de Francelina, a amiga resolve acompanhá-lo. A jovem se encontrava novamente no hospital. Pois, quando retirar o gesso, tivera que se submeter a uma nova cirurgia. Fora preciso colocar uma prótese no quadril, porém, tudo indicava que a operação tinha sido um sucesso. Que pena que tu já tens que ir embora. Vou sentir muito a tua falta. E com um largo sorriso, a jovem demonstra alegria inesperada: mas tenho uma surpresa para ti. Meus pais estão preparando a minha saída do hospital, providenciando cama hospitalar e tudo mais necessário para que eu continue me tratando em casa. Até enfermeira, fisioterapeuta e etc. Já contrataram. Legal, né? Mas isso é ótimo, querida. E sabes o que mais? Carolina, satisfeita com as notícias, ouve com paciência tudo o que esta tem a comunicar. Fazendo suspense, Francelina continua entusiasmada: eles estão tão satisfeitos com a minha recuperação, que compraram até um laptop para que eu possa continuar me comunicando contigo. Eles estão muito, muito gratos a ti pela tua ajuda. Que notícia formidável, querida. Então vamos nos corresponder bastante, e enquanto eu não puder retornar ao colégio, pretendo estudar através da internet. Sabe? Eu não te contei antes, porque tu estavas tão atribulada com a morte da tua amiga, que escondi de ti o meu aniversário. Teu aniversário, querida. E quando foi? Semana passada. Fiz 16 anos. E estou decidida a mudar a minha vida para o melhor. Quero me preparar para fazer um vestibular. Tu não sabes o quanto me deixas feliz, querida. Carolina exclama entusiasmada. E qual faculdade pretendes cursar? Ainda estou em dúvida. Medicina ou psicologia? Tenho aprendido muito aqui no hospital, o quanto essas duas profissões ajudam ao ser humano. E eu também quero ser útil aos outros um dia, querida. Tu me surpreendes a cada instante. Pois é, Carolina. Graças a tudo o que tu me ensinaste. Nunca mais. Eu prometo, eu juro, diz cruzando os dedos sobre os lábios, nunca mais vou fazer outra doideira dessas, e passando as mãos por sobre o aparelho ortopédico que imobilizava parte do seu corpo, fala com convicção: e quando eu me livrar desta armadura medieval, vou malhar muito pra ficar sarada. Carolina despediu-se da jovem amiga, vibrando de alegria. Deixou o hospital de alma leve, feliz. Oh, Jesus! Obrigada por permitir que eu sirva novamente. A prece realizada na senda da luz fora emocionante. Carolina percebera em todo o ambiente a luz crística manifestando-se em variadas cores. Do violeta ao azul, verde, rosa e branca. E a energia do amor se fazia sentir nos corações. O presidente dos trabalhos transmitira uma bela mensagem do mestre espiritual, mentor da casa. Suas palavras de paz, amor, compreensão e união pareciam ter sido encomendadas para aquela família que se achava em conflito. Compreender e aceitar as duras provas no caminho da evolução, sem revolta e com amor, é indício de que o espírito está alcançando um plano mais iluminado. No trajeto de volta a casa, ninguém fez qualquer comentário. Todos estavam, na verdade,
assimilando o que ouviram e analisando seus próprios sentimentos. Assim que entraram na sala, Carolina retirou-se para o quarto, deixando pai e filhos conversarem em calma. Por desconhecer o teor da carta registrada de Stella, que ela guardara sigilosamente durante todo esse tempo, achou por bem esperar que eles se entendessem primeiro. Germano mostrou para os filhos a carta de Estevão. As palavras contidas nesta, aliadas à mensagem espiritual, acabaram por dissolver a revolta de Rodrigo e Marina, fazendo-os aceitar o que estava consumado. Voltando de seus aposentos, Carolina considerou que este era o momento adequado para cumprir sua missão. Entregando o documento ao Germano, ela então relatou como e quando este fora redigido, declarando desconhecer o que ali estava escrito. De tão emocionado sob o impacto da surpresa, Germano não conseguiu lê-lo e pediu que Carolina o fizesse em voz alta. Meu grande amor, se tu estás lendo esta carta é porque eu já parti e Carolina cumpriu a promessa que me fez. Agradeça a ela por mim. Assim como agradecerei eternamente a ti por ter respeitado a minha vontade. Sei que minha hora se aproxima. E não quero que pairem quaisquer dúvidas quanto à minha decisão em não aceitar o transplante. Eu assim o quis. Jamais conseguiria viver em paz sentindo vibrar em mim um coração de alguém jovem e saudável, retirado repentinamente da vida física. E, se o transplante fosse realizado sem o meu consentimento, então seria um tormento maior. Mesmo que tal consentimento fosse resultante de uma decisão motivada pelo amor de vocês. Peço que tu, Rodrigo e Marina procurem me entender. Eu os amo imensamente. De minha nova morada, continuarei acompanhando-os sempre. Assistindo ao crescimento de meu pequeno neto, assim como também dos outros que certamente virão. Não posso me alongar muito. Sinto-me cansada. Por favor, por amor a mim, usufruam a alegria e felicidade que a vida lhes oferecer. Fiquem atentos aos sinais do aprendizado. Firmem a fé em nosso Pai e busquem sempre uma compreensão cada vez mais ampla da vida eterna. A vida real. E sejam felizes, meus queridos, unidos pelo amor infinito que tenho por todos vocês. Stella. As lágrimas corriam pelo rosto de Carolina quando terminou a leitura. Entregou a carta para Germano que nada conseguiu falar. Os soluços haviam trancado sua garganta. O que igualmente acontecia com os filhos. Num só impulso, os três se abraçaram e Carolina retirou-se discretamente para seu quarto. Seria melhor que eles conversassem entre si. Sentindo-se aliviada pela missão cumprida, enviou a Stella um pensamento de amor e admiração. Não sei se no teu lugar, querida, eu teria a mesma coragem e a firmeza de fé que tu possuis. Que a luz do amor de Jesus permaneça sempre a te envolver. Um aroma de suave perfume, repentinamente se espalhou pelo éter. E a voz de Stella vibrou em sua mente. Obrigada, amiga. Um karma familiar foi resgatado. Agora estou em paz. Todos estes acontecimentos haviam desfilado ante a mente de Carolina, enquanto ela apreciava a beleza do céu noturno. Sentia-se envolta pela paz cósmica. Feliz por sentir em seu íntimo, que finalmente encontrara o ponto de equilíbrio entre a vida física, material e a vida espiritual. Muitas vezes se recriminara, no decorrer de sua existência, por ter deixado de colocar sua mediunidade a serviço da espiritualidade. Procurava consolo, entretanto, na constatação de nunca ter encontrado, aonde vivia, um grupo com o qual pudesse desenvolver sua sensibilidade. Porém, agora, tudo o que vivenciara e aprendera nestes últimos 5 meses, transformara sua visão a respeito da vida espiritual, trazendo-lhe harmonia. Através dos ensinamentos recebidos pelo mestre da Casa do Amor Cósmico, compreendera que a mediunidade não é uma qualidade paranormal inerente apenas a determinadas pessoas, especialmente dotadas. Mas, sim, uma qualidade ainda embrionária em todos os seres humanos.
Um novo sentido a ser despertado, para ampliar a capacidade da humanidade em captar outros planos de vida, além da limitada visão física. Erroneamente, Carolina sempre acreditara que as pessoas dotadas de mediunidade tinham a obrigatoriedade de se dedicar a um trabalho mediúnico. Agora entendia que a mediunidade não era desenvolvida somente através do seu exercício, mas sim, principalmente pela evolução do espírito. E que sua prática em trabalhos espirituais, realizados por grupos, durante reuniões em casas de oração, templos ou igrejas, era uma opção, não uma obrigação. Um caminho a ser escolhido. Mas, então, ela perguntara uma vez, ao mentor da Casa do Amor Cósmico, de que forma poderemos ajudar ao nosso próximo, sem utilizarmos da mediunidade. E o mestre lhe explicara, pedindo através da prece, o auxílio divino. Pois este somente poderá atuar no ser humano, se for da vontade do mesmo. No aprendizado pelo qual passa a humanidade, a lei primeira é a lei do livre-arbítrio, que não pode ser infringida em nenhuma situação, mesmo que esta seja motivada pelo amor. Daí a importância da prece, que nada mais é que um pedido de auxílio, para si mesmo ou para outrem. E quando um ser humano pede com fé este auxílio, ele se torna veículo, um canal, transmissor da energia divina, atendendo às preces que são feitas, em benefício daqueles para os quais foram proferidas. Portanto, o exercício da mediunidade pode e deve ser realizado no cotidiano, auxiliando ao próximo como canal da energia cósmica, através de palavras, ações e até mesmo pela simples presença ao lado de quem está necessitado de auxílio. Contudo, tenha em mente que o auxílio divino favorece a evolução do ser humano, iluminando seu espírito e dando-lhe forças para vencer suas provas, porém não as retira de seu caminho. As provas são os ensinamentos necessários à evolução, através do resgate dos erros cometidos. É a segunda lei maior, da causa e efeito. A lei do retorno. E o importante no caminho da evolução, é a conscientização de que todos os seres fazem parte de uma vida única. Que a energia da personalidade, apesar de sua individualidade, intercomunica-se com a energia dos demais seres existentes, nas suas várias faixas vibratórias. Sendo assim, o ser humano aprimorando o seu espírito, manterá uma ascendente vibração positiva, que passa a colaborar para a evolução da humanidade como um todo. Recordando essas palavras do mestre, Carolina estendeu o olhar ao infinito, sentindo realmente em toda a plenitude, que ela era parte integrante do cosmos. Realmente nada do que acontece na vida é por acaso, ela pensa sentindo uma energia nova vibrando em todo o seu ser. Incrível como um simples convite para uma festa mudou a minha vida. Retorno ao pago. Se eu tivesse declinado deste, jamais teria aprendido tanto em tão pouco tempo. Agora tenho certeza do caminho que se abrirá à minha frente, e desse dia, ela firma um compromisso, ó, meu pai. Em seguida à minha chegada na Inglaterra, vou procurar um hospital de doentes graves e terminais, para trabalhar como voluntária. Quero levar palavras de conforto e de compreensão aos irmãos do que estiverem se encaminhando para o momento de sua passagem para o plano espiritual. Quero me doar como um canal a serviço da espiritualidade de luz. Tem certeza mesmo, Carolina, de que não queres deixar para amanhã a tua viagem? Pergunta Germano antes de levar suas malas para o carro. Acho que Stella gostaria que tu fosses conosco. Não, meu amigo. Não devo acompanhá-los neste momento. Somente tu e teus filhos devem realizar esta última vontade da Stella. Será um momento de forte união entre vocês três. Apesar de reconhecer que a amiga tinha razão, foi com tristeza que Germano levou-a para a rodoviária. Habituara-se a seu apoio amigo. Vou sentir muito a tua falta. E mais uma vez te agradeço por tudo que fizeste por nós. Vou me sentir meio que abandonado sem os teus conselhos. Também sentirei saudades tuas. Ela concordou comovida, mas,
Não deixe de procurar o Dr. Mauri, em Trilha das Palmeiras. Tenho certeza de que ele poderá dar-te o apoio necessário para enfrentares as críticas absurdas do Dr. Alfredo. Como colega de profissão e como pessoa altamente espiritualizada. Abraçaram-se em despedida, ambos sentindo dentro de si que dificilmente tornariam a se encontrar pessoalmente. Antes de o ônibus partir, Carolina, acenando em despedida, ainda falou pela janela: a maravilhosa internet nos manterá unidos. Ao chegar em casa, Germano foi surpreendido pela decisão de Marina de voltar, naquele mesmo momento, para sua casa. Sinto muito, pai. Porém é por demais doloroso para mim, espalhar ao vento as cinzas da mãe. Dá-me a sensação de estar me desfazendo dela. E não quero carregar esta lembrança pro resto da minha vida. Não ficas aborrecido comigo? Apesar de sentir-se frustrado, Germano beijou a filha, concordando com sua vontade, e esta partiu em seguida com o marido e o filho. Então é melhor irmos de uma vez, Rodrigo, ele chama pelo filho, apanhando a caixa em que colocar a urna, e mais uma mochila preparada para a viagem, daqui até a cratera, são mais de 150 quilômetros. Mas por que irmos tão longe, pai? Tem tanta coxilha deserta por aqui, mas este é um local muito especial, que tua mãe desejou muito conhecer e não teve oportunidade. Bem, sendo assim, concordo contigo. Vamos nessa. Durante o trajeto pela estrada de asfalto, Germano quis conversar sobre a residência hospitalar de Rodrigo em Passo Fundo. Fazia um bom tempo que ambos não tocavam neste assunto. Não sei, pai. Não tenho certeza de que eu esteja na profissão certa. Estou em dúvida se devo continuar ou não na medicina. Rodrigo fala reticente, com receio de magoar o pai, pois bem sabe que seguir suas pegadas, profissionalmente, era motivo de muito orgulho para este. Como assim, meu filho? Este se surpreende, não estou te entendendo. Com dúvidas agora. Conseguiste uma excelente residência, assistindo a um dos melhores médicos do estado. Pois é, pai. Acontece que a doença da mãe me deixou muito confuso. Somente agora que estou começando a equilibrar o meu emocional, graças à análise que tenho feito ultimamente. Análise? E quando começaste com essa análise, depois daquela minha vinda aqui, em companhia da Sandra? Há uns 3 meses atrás, quando iniciamos a discussão sobre o transplante da mãe. Lembras? Sim. Estou lembrado. Aliás, foi a única vez que trouxeste tua namorada contigo. E ela, como está reagindo com esta tua insegurança profissional? Bem, ela está me compreendendo bem. Na verdade, pai, Sandra é minha analista. E ex-namorada. Novamente, filho. Ela pareceu-me ser ótima moça. Algum sério desentendimento? Não. Nem de leve. Apenas troquei a namorada pela analista e nos tornamos grandes amigos. E esta nova situação tem me ajudado muito, pois Sandra é excelente profissional. Eu sinto que preciso mudar o rumo de minha vida. Estou realmente muito surpreso, filho. Nem sei ainda o que te dizer. Vou precisar de um tempo para assimilar tudo o que estás me participando. Como estivessem se aproximando do último posto de gasolina, antes de seguirem pela estrada de terra, Germano achou por bem fazer uma parada para almoçarem. A manhã já estava findando, faltava pouco para o meio-dia. Com este intervalo na conversa, ele poderia colocar, ao menos um pouco, seus pensamentos em ordem. Após o almoço, retomando a viagem, Germano sugere: melhor voltarmos a conversar sobre o teu problema, filho, depois que deixarmos a cratera. Por quê, pai? Admira-se Rodrigo. O trajeto será longo e poderemos ir fundo no assunto. Porque depois de cumprirmos o desejo de tua mãe, teremos a oportunidade de meditarmos naquele local, cuja energia nos ajuda a uma introspecção profunda. Tu poderás avaliar melhor teus anseios. Mas, pai,
Agora que eu criei coragem para me abrir contigo. Há muito tempo que venho desejando uma oportunidade dessas. A doença da mãe, se por um lado me fez abrir os olhos, por outro, não me dava o direito de angustiar a vocês dois, com os meus problemas, com as minhas dúvidas. Mas exatamente, filho, por eu estar sentindo que tu tens sérias decisões a tomar, modificando a tua vida, é que eu te peço que medites profundamente sobre tudo que está te atormentando, para que não te arrependas mais tarde. Depois conversaremos pelo tempo que desejares. A contragosto, Rodrigo concorda. E a séria conversa inicial tornou-se esparsos comentários banais, em meio aos tumultuados pensamentos que se sucediam na mente de ambos. Estela, minha amada, como eu gostaria que tu estivesses aqui neste momento. Estou com receio de que Rodrigo ponha a perder a carreira pela qual batalhou tanto nos estudos. E não sei, minha querida. Tenho um pressentimento de que algo mais sério ele deseja me dizer. Algo que por vezes eu desconfiei e nunca tive coragem de dividir contigo. Mas também não quero transmitir para ti mentalmente, nada disso agora. Espero estar errado. Se tu puderes, meu amor, ilumina a mente de nosso filho. Foi com tais pensamentos e sentimentos inquietantes que Germano se aproximou da cratera. O sol, ainda pino, iluminava totalmente aquela grande extensão de área funda, onde não havia nenhum vestígio de vegetação. Apesar da luz do dia desfazer o ar de mistério que a noite transformava, a cratera se mostrava enigmática, gerando perguntas a quem pudesse observá-la de perto. Erosão. Mas nenhum rio cortava a terra, saindo de suas bordas. Era a gigantesca taça de superfície lavrada, como se tivesse sido escavada por um imenso trator. Rodrigo olhou estarrecido para ela é realmente incrível. Enorme, pai. Não fazia ideia que fosse assim. É fantástica. Sorrindo tristemente, este fala com os olhos embaçados de lágrimas. Este local favorece uma meditação profunda. Se tu esvaziares totalmente a mente, afastando teus pensamentos e emoções, irás sentir a energia cósmica e ouvirás dentro de ti a voz do teu eu superior. O vento vespertino começava a se fazer presente. Suavemente iniciava sua passagem por sobre as verdejantes conchilhas, ondulando ligeiramente os campos. Germano, abrindo a caixa que continha a urna, fala sensibilizado: veja, filho. Chegamos na hora certa. O vento ainda é apenas uma aragem. Vamos cumprir o que prometemos à tua mãe. Destampando a urna, ele faz uma prece em voz alta. Um pedido de muita luz, no novo caminho da esposa. O seguir, enviando palavras cheias de amor para sua amada, ele vai despejando aos poucos as cinzas pelo éter. De repente, uma brisa quente envolve pai e filho. E num sopro ligeiramente mais forte, o vento eleva as cinzas em seu volteio. À semelhança de uma suave dança, elas se espalham ao som do cosmos, sobrevoando o extenso tapete verde, a se perderem no infinito horizonte. Germano sente a presença de Estela e, comovido, ouve no recôndito de sua alma a voz do seu grande amor. Querido, estarei sempre ao teu lado, juntamente com os nossos filhos. O amor é a chave para a solução das maiores provas da vida. Pai, exclama Rodrigo muito emocionado, a mãe esteve aqui. Senti sua presença. Sei que era ela, porque o perfume que sempre usava me envolveu inteiramente. Eu também senti. Tenho certeza de que ela esteve aqui conosco. Pai e filho se abraçam chorando. Passado esse primeiro momento de comoção, sentam-se sobre o mato rasteiro, defronte à cratera. Gradativamente vão acalmando o emocional, entrando em harmonia cósmica. Sem sentir, mergulham em profunda meditação. Tempos depois, já bem despertos, permanecem em silêncio, observando a cratera, ouvindo o trinar do quero-quero, a sentinela dos pampas anunciando a proximidade do entardecer.
Rodrigo quebra o silêncio. Pai. Tinhas razão. Escutei a voz de minha alma, ó meu mestre, ó meu superior. Não sei te explicar o que era nem como aconteceu. Apenas se tornou clara para mim, a luta que estou travando em meu íntimo. Germano não interrompe. Coloca somente a mão por sobre o ombro do filho, num gesto de carinho. E, com uma certa dificuldade este continua, agora percebo que não era da medicina que eu pretendia fugir. Era de mim mesmo. Queria ir para bem longe. Afastar-me de ti. De todos que me conhecem. Rodrigo se cala, sem que Germano interrompa. Pressentido aonde ele quer chegar, comprime com um pouco mais de força o ombro do filho, com intenção de transmitir maior energia a sustentá-lo em sua difícil catarse. Pai, e num repente, controlando a voz que ameaçava tremer, ele fala num só fôlego: Pai, eu sou homossexual. A dor vara o coração paterno como uma flecha. Era o que eu vinha desconfiando. Este pensa. Contudo, ao mesmo tempo, vem à sua mente as palavras de Stella, que ouvira há poucos momentos atrás. O amor é a chave para a solução das maiores provas da vida. Assim, com segurança, transmitindo amor inabalável, ele fala com aparente tranquilidade. Eu já desconfiava isso, meu filho. Apenas aguardava que tu me contasses, como agora. Então já era tão flagrante assim a minha maneira de ser e agir. Não, filho. Mas eu sentia segurança em teus relacionamentos. O número sempre crescente de namoradas que tu nos apresentava como a mulher da minha vida sem demonstrar uma grande paixão, causava-me preocupação. Porém, nada que deixasse perceber, aos olhos dos outros, o que estava se passando dentro de ti. Pai. Eu temia a tua reação. Afinal, sou teu único filho, e com um sorriso amargo, ele deixa vir à tona a revolta por sua condição sexual, aparentemente homem. O filho que daria continuidade ao teu nome. Mas, fazer o quê, se dentro deste aparente corpo masculino, vibra com intensidade um sentimento feminino? Por amor a ti, a mãe e minha irmã, tenho feito um enorme esforço para recalcar aos olhos dos outros esta minha natureza. Porém sinto que a cada dia torna-se mais difícil ocultar os meus anseios. Germano procura esconder a dor que está sentindo. E buscando forças no amor que sente pelo filho, expõe seu pensamento. Filho, o homossexualismo sob a luz da espiritualidade, é um dos mais pesados karmas existentes. Como somos nós mesmos que, antes de encarnarmos, escolhemos a forma mais apropriada para realizarmos nosso resgate, tu mesmo escolheste nascer assim. Não imagino qual seja o erro que cometeste no passado, mas imagino o tormento do teu resgate. Sentir e pensar sexualmente, habitando um corpo com sexo oposto aos sentimentos, deve ser realmente um grande sofrimento. Mas, fazer o que se este foi o caminho que escolheste, porém, pai. Eu ainda não assumi a minha homossexualidade. Ainda. Continuo em luta comigo mesmo. Contudo, mais cedo ou mais tarde terás que assumir a personalidade que escolheste como resgate. De uma maneira ou de outra. Como assim, de uma maneira ou de outra? Filho, tu como médico já estás sabendo que a ciência provou que a homossexualidade é uma disfunção hormonal. Portanto, esta descoberta comprova o que a espiritualidade já explicava há tempos. É uma das doenças da alma, ocasionada por erros cometidos, que somente será curada, como qualquer outra doença que atinja a humanidade, pela evolução do espírito. Pois o resgate de um karma, nada mais é que a oportunidade do ser humano evoluir, desfazendo seus erros, libertando seu espírito e seguindo adiante com uma compreensão maior da vida cósmica. Tudo bem. Entendi. Porém não explicaste quais são as diferentes maneiras de agir. Bem. Vou tentar ser mais claro em minha explicação. O espírito não tem sexo. Este faz parte apenas do corpo humano, propiciando a reprodução da espécie.
Por isso é necessário que o espírito reencarne várias vezes com sexos opostos, masculino e feminino, para adquirir diferentes aprendizados. E isso não traz confusão ao espírito. Eu não poderei ter trazido comigo resquícios de uma encarnação feminina? Em absoluto. O processo reencarnatório é perfeito. Não causa esse tipo de confusão de ideias ou de sentimentos no ser humano. Pois o espírito possui ambas as energias, masculina e feminina, em perfeita harmonia cósmica. Então por que eu nasci com esta confusão de sentimentos e anseios que a homossexualidade traz em si? Porque, como já te expliquei antes, é um resgate kármico que tu mesmo escolheste como reparação de um sério erro. Sim. Isso eu já absorvi. Mas, tu continuas sem explicar de quais maneiras poderei alcançar a libertação deste terrível karma. Na minha compreensão, filho, penso que existem 3 caminhos a seguir. Entretanto, no resultado em termos de tempo para a realização do resgate kármico, eles diferem bastante. O que não impede a evolução, pois temos a eternidade para evoluirmos. Contudo, a escolha será tua, exclusivamente tua. Tu poderás tentar a cura da disfunção hormonal em teu corpo físico, através da medicina e, ao mesmo tempo, tratar teu espírito pela medicina espiritual, seguindo o caminho da evolução. Outro sim, poderás também assumir a tua homossexualidade sem, contudo, tomares atitudes escandalosas, como infelizmente acontece com alguns homossexuais. E viver dentro dos princípios da moral e da boa conduta, buscando igualmente a evolução espiritual. Finalmente, poderás abdicar da prática do sexo. A energia sexual é extremamente forte no ser humano, por ser a principal ligação com o nosso corpo físico. É o instinto animal. Se conseguires dominar este instinto, encaminhando esta energia sexual para o desenvolvimento da inteligência, da intelectualidade, despertarás outras qualidades em ti. É caminho mais rápido para a evolução. Rodrigo fica em silêncio por um tempo. Ainda pensativo ele pergunta, pai, como tu qualificas os homossexuais? Bem, meu filho, pelo número considerável de seres que assim vêm nascendo, qualifico-os como um terceiro sexo, ainda sem nomenclatura. Mas, à semelhança do que vem ocorrendo atualmente na conduta moral dos demais seres, masculinos e femininos, eles também se dividem em 2 categorias. A do homossexual que assume a sua homossexualidade, enfrentando com dignidade todos os obstáculos em seu caminho. Vivendo sozinho ou constituindo lar com um companheiro dentro dos preceitos da moral. Buscando o equilíbrio entre sua vida física, emocional e a vida espiritual. E os que têm vida sexual libertina com vários parceiros, fazendo alarde de sua sexualidade, no culto ao sexo como a máxima importância de sua vivência. Sem procurar compreender a razão da própria existência aqui na Terra, causam sério desequilíbrio em sua vida física, emocional e a vida espiritual. Sim. Isto é verdade. A conduta moral da humanidade, em todos os segmentos de vida, está sofrendo uma deformação preocupante. Porém, reticente, ele formula outra pergunta, mas, no meu caso, o que poderei fazer, se me apaixonar por alguém? Meu filho querido, como falei há pouco, a escolha de sua vivência é de sua inteira responsabilidade. Nada posso opinar quanto a isso. O que posso te dizer é que o verdadeiro amor é um sentimento puro entre as almas. O ato sexual, quando exercido sob essa energia de amor espiritual, é o complemento da ligação do físico, emocional com o espírito. O que é condenável tanto nos homossexuais como nos heterossexuais, é considerarem o ato sexual como prioritário nas relações entre os seres humanos, constituindo-se em base importantíssima para uma perfeita união entre 2 pessoas. Quando o principal para que exista tal união, é o verdadeiro amor. O amor cósmico entre os espíritos. O amor espiritual harmoniza e equilibra qualquer relacionamento. Rodrigo,
aliviado por ter desnudado sua alma, olha agradecido para o pai, com uma última pergunta: se eu vier amar realmente, com a força de meu coração, um outro homossexual, tu apoiarás a nossa união. Escondendo a tristeza em seu íntimo, e agindo de acordo com o que explanara, Germano concorda, desde que vocês levem uma vida discreta, à semelhança de um casal homem-mulher, com toda a dignidade, sim. Terás todo o meu apoio. Enfrentarei contigo as críticas e observações maldosas que certamente receberemos da sociedade em que vivemos. Pai. Meu pai. Teu amor incondicional dá-me um alívio imenso. Sinto-me em paz. Muito obrigado. Nada tens a me agradecer. Pois eu acredito que tua sexualidade é um resgate kármico, como outro qualquer. Como eu poderia deixar de apoiar e ajudar um filho que nascesse com deficiências tais como locomoção, visão, audição, imperfeições físicas ou debilidade mental? Se houvessem também deficiências de caráter, ou vícios, eu não iria ajudá-lo combatendo-os com educação. Então, meu filho, como poderia negar-te o meu apoio e auxílio? Seria renegar o conhecimento de que estamos aqui na Terra para corrigirmos nossos defeitos, para evoluirmos. Mas, podes ficar tranquilo. Ainda não assumi a minha homossexualidade. E, apesar de me encontrar, no momento, apaixonado por alguém, vou lutar através de meus conhecimentos médicos, para normalizar minha disfunção hormonal. Tentar ser um heterossexual. Será esta a minha primeira opção. Se conseguir, transmutarei meu sentimento de paixão por um sentimento de pura amizade. Mas, após uma pequena pausa, olhando profundamente para o pai, ele conclui sua catarse. Porém, se de todo eu não conseguir realizar a minha cura física, se for de meu resgate passar por humilhações e preconceitos, eu assumirei o meu amor homossexual. Germano, demonstrando a força do amor paterno, abraça o filho, afirmando seus sentimentos. Podes contar sempre comigo, meu filho. Em qualquer caminho que tomares. Eu te amo. E faço minhas as palavras que tua mãe transmitiu há pouco. Em minha mente, o amor é a chave para a solução das maiores provas da vida. Rodrigo se emociona fortemente, deixando as lágrimas lavarem sua alma, libertando de suas dúvidas e angústias. Ele esclarece o motivo que o levou a buscar auxílio junto ao pai, pois foi a mãe. A minha querida mãe, com sua surpreendente atitude em relação à própria vida física, enfrentando sem vacilar um instante sequer as críticas que lhe eram feitas, mantendo íntegras as suas convicções, foi quem me deu forças para enfrentar de frente o meu dilema. Germano e Rodrigo ainda permanecem algum tempo abraçados, olhando ao infinito por sobre a extensa cratera. A tarde já caía quando enfim eles se levantaram para iniciar a viagem de retorno à casa. Despedindo-se daquele local que lhe proporcionara meditações tão profícuas, Germano faz uma prece fervorosa, em agradecimento ao pai. Olhando para o céu que se tornava vermelho pelo sol que lentamente se aproximava do horizonte, ele encerra a oração em voz alta. Louvado seja Deus e louvado seja Jesus nosso Mestre e Divino. Com um corisco, uma luz cintilante corta o espaço. Semelhante a uma nave, reluzindo como enorme estrela, ela vai deixando em seu surpreendente passar, faíscas de luz azulada. E tão rapidamente como surgiu, mergulha no éter, desaparecendo ante os olhares admirados de Rodrigo e Germano. Este último, muito emocionado, recorda um mantra da Casa do Amor Cósmico, que Carolina entoara nas preces em sua casa, soando como aviosidade em sua mente. Irmãos vêm do Oriente envoltos pela luz. Trazem o aroma das flores, a pura essência do amor. Vem fazendo limpeza, trazendo alegria e harmonia. Aleluia, aleluia. É o Pai quem envia seus filhos de luz. Com fé inabalável na proteção divina, Germano formula um agradecimento em direção ao cosmos.
Muito obrigado, irmãos cósmicos, por sua presença entre nós, trazendo a luz do Oriente para este nosso planeta tão necessitado de paz, amor e harmonia. Fim.